Renata Cassiani. Da menina invisível à mulher que construiu o próprio império. Renata Cassiani nasceu em um bairro simples da zona sul de São Paulo, em uma família onde nada vinha fácil. Filha de pais trabalhadores, cresceu aprendendo desde cedo que o mundo não costuma ser gentil com quem nasce sem privilégios. A casa era pequena, o dinheiro curto e os sonhos, muitas vezes, precisavam esperar. Ainda criança, Renata entendeu que, para conquistar algo, teria que lutar mais do que a maioria. Na escola, a realidade foi ainda mais dura. Renata era uma menina acima do peso, tímida e silenciosa, características que, infelizmente, se transformaram em motivo de crueldade. Os corredores se tornaram campos de julgamento. Risadas abafadas, apelidos dolorosos e olhares que a faziam desejar desaparecer. Ela era chamada de gordinha, desengonçada, estranha. O bullying não era pontual, era diário. Cada comentário deixava marcas invisíveis, feridas que não sangravam, mas doíam profundamente. Muitas vezes, Renata chegava em casa e se trancava no quarto, sentindo vergonha do próprio corpo, da própria existência. Chorava em silêncio para não preocupar os pais. Mas, no fundo daquele sofrimento, algo começou a nascer, uma promessa íntima. Um dia, ela não seria mais vista como fraca. Um dia, ninguém decidiria o valor dela. Ainda adolescente, Renata começou a trabalhar cedo. Qualquer oportunidade era aceita. Pequenos serviços, tarefas simples, qualquer coisa que ajudasse em casa e lhe desse uma sensação de independência. Aos poucos, ela foi entendendo o valor do esforço contínuo. Não havia atalhos, apenas constância. Foi nesse período que surgiu o primeiro grande ponto de virada. Renata conseguiu um emprego como auxiliar em um laboratório químico. O ambiente era técnico, exigente, rigoroso e fascinante. Pela primeira vez, ela se sentia respeitada pelo que sabia aprender, pelo que conseguia fazer com a mente, e não julgada pela aparência. A química deixou de ser apenas trabalho e se tornou paixão. Ela queria entender fórmulas, processos, reações. Queria dominar aquele conhecimento. Paralelamente, Renata tomou uma decisão que mudaria sua relação com o próprio corpo. Começou a treinar. No início, não era vaidade, era sobrevivência emocional. A musculação virou refúgio, terapia e disciplina. Cada treino era uma forma de enfrentar as inseguranças que carregava desde a infância. O espelho, que antes era inimigo, começou lentamente a se tornar aliado. Os resultados não vieram da noite para o dia. Houve dor, desistências, recaídas. Mas Renata persistiu. E, com o tempo, o corpo mudou. Mas, mais importante, a mente mudou junto. A menina que se escondia passou a ocupar espaço. A jovem insegura passou a ter voz. Foi então que Renata percebeu algo crucial. Muitas pessoas treinavam, mas poucas tinham acesso a informação de qualidade sobre suplementos, nutrição e composição dos produtos que consumiam. Ali, unindo sua vivência no laboratório com o universo da musculação, nasceu uma ideia ousada. Com pouco dinheiro, mas muita coragem, Renata entrou no mercado de suplementos. Começou pequeno, vendendo produtos, explicando rótulos, orientando clientes com base técnica, não em promessas vazias. A primeira loja era simples, quase improvisada, mas havia algo diferente: confiança. Quem entrava, sentia que estava lidando com alguém que realmente entendia do que falava. O negócio cresceu. Uma loja virou 2. Depois 3. Renata reinvestia tudo o que ganhava. Não havia luxo, não havia descanso. Havia trabalho, estratégia e visão. Logo veio a distribuidora, criada para atender as próprias lojas e outros comerciantes. Ela entendia a cadeia do produto do início ao fim, da matéria-prima ao consumidor final. A química, mais uma vez, foi decisiva. Renata começou a se envolver diretamente com fábricas, processos produtivos, controle de qualidade. Tornou-se sócia de empresas do setor químico e alimentício. Já não era apenas uma vendedora. Era uma empresária que dominava o que poucos dominavam: ciência aplicada ao negócio. Com o crescimento das redes sociais, sua história começou a alcançar milhares, depois milhões de pessoas. Renata falava com propriedade, sem personagens, sem máscaras. Explicava fórmulas, desmentia mitos, educava o público. Sua trajetória inspirava porque era real. Vinha da dor, da rejeição, da construção lenta. Mas o sucesso trouxe também desafios gigantescos. A expansão acelerada, o envolvimento com grandes operações e cadeias produtivas complexas colocaram Renata no centro de investigações e polêmicas.
Seu nome passou a circular em manchetes. Vieram acusações, questionamentos, julgamentos públicos. Foi um dos períodos mais difíceis de sua vida. Contratos foram suspensos, parcerias se desfizeram, e a imagem construída com tanto esforço foi colocada à prova. Mais uma vez, Renata se viu diante de uma escolha: se deixar definir pelo olhar dos outros ou sustentar quem ela sabia que era. Ela escolheu resistir. Organizou sua defesa, enfrentou o processo com serenidade, continuou trabalhando e comunicando-se com transparência. Não se escondeu, não fugiu. Transformou a crise em aprendizado. Passou a falar ainda mais sobre responsabilidade, ética, estudo e estrutura nos negócios. Hoje, Renata Cassiani representa muito mais do que sucesso financeiro. Ela é o símbolo de uma mulher que foi diminuída na infância, desacreditada no início da carreira e testada no auge, e que, ainda assim, permaneceu de pé. Sua história não é perfeita. É humana. É feita de erros, acertos, cicatrizes e superação real. A menina que sofria bullying se tornou uma mulher que construiu o próprio império. E, acima de tudo, aprendeu que ninguém pode apagar a força de quem decidiu não desistir.